Show de bola. A gente vai tentar sair dos 58. E eu espero chegar. Obviamente, a gente não vai passar por todos detalhada. Sim, quando eu digo a gente vai passar por todos os artigos, mas alguns são bem banais que a gente pode ir eliminando. E aí fica no material de vocês. Mas a gente vai estudar hoje aí, tentar estudar hoje até mais ou menos o artigo 120, tá certo? Mais ou menos a gente vai tentar chegar. Artigo 58. É porque no cronograma eu havia me planejado para fazer o regimento em 5 aulas, se não me engano. Mas eu vou precisar de 6. Eu vou precisar de 6 aulas para terminar o regimento. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Regimento interno, dando continuidade à nossa luta aí, à nossa batalha para destruir este monstro, tá certo? Para destruir este monstro aqui, o regimento interno. Nós já estudamos várias partes do regimento interno, já estudamos um pouco das eleições, já estudamos sobre a presidência, sobre a vice-presidência, outros órgãos como a Escola da Magistratura, a, o Conselho da Magistratura, já estudamos vários órgãos aí e ainda estamos na parte 1 do regimento interno que a gente está trabalhando ali, sobretudo a organização do Tribunal de Justiça. Reitero que o regimento não é difícil, pessoal. O regimento não é difícil. O que pode dificultar a compreensão sobre o regimento é a sua grandiosidade, no termo de ser grande mesmo, tá certo? Então, pelo fato dele ter muitas informações, ele pode nos vencer nessa batalha. Mas, queridos alunos, eu quero que vocês entendam que se você separasse hoje todo o seu tempo para estudar só o regimento para o dia da prova, ainda assim, muito provavelmente você não chegaria sabendo de tudo, tá certo? Então, por essa razão, é importante que o estudo ele seja estratégico. E aí é sempre bom que eu indique a vocês, e isso eu farei, quais são as partes mais importantes, tá certo? Quais são as partes mais relevantes do nosso regimento. Perfeito? Vamos em frente, então. Começando com a nossa revisão básica da aula passada, e a gente revisa por questões, tá certo? Questões certo e errado aí, para a gente rever um pouco daquilo que a gente já estudou na aula passada. Lembrando que na aula passada, nós começamos ali estudando da presidência, das competências da presidência do tribunal, e fomos até boa parte ali da parte das eleições, perfeito? Então a gente vai revisar aqui, fazer algumas questões certo e errado para revisar aquilo que nós estudamos na aula passada. Pessoal, vamos lá. De acordo com o regimento interno, quero que vocês participem aí, quero a ação de vocês nesse momento aí. Quero estimular vocês logo no início da aula, para que vocês ativem seu cérebro, seu HD, para ele ficar mais rápido para o conteúdo. Vamos deixar o HD mais rápido hoje. Vamos lá. Questão 1. Está sendo a numeração aqui, né? Questão 1. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, é correto afirmar que, juntamente com o presidente, e logo após a eleição deste, será eleito, pelo mesmo processo e prazo, o vice-presidente do tribunal, sendo vedada a reeleição. O que é que vocês acham dessa afirmativa aí? Essa afirmativa está errada ou está correta? Coloque aí no chat aí para a gente revisar. Certo, certo. Vocês concordam aí que está certo? Certeza que está certo? Muito bem, pessoal. Parabéns. Isso mesmo. De fato, o presidente ele é eleito logo após a eleição do presidente, a gente faz a eleição do vice, e essa eleição do vice será para o mesmo prazo, no mesmo processo, e em ambos os casos, está certo, é vedada a reeleição. Então, nosso gabarito aqui está, já vou botar aqui, correto. Né? Correto. De acordo com o regimento interno do tribunal, questão 2. Sempre passo. Os slides eu sempre passo depois da aula. E aí,
Vocês pegam lá na plataforma, viu? De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça, é correto afirmar que o Conselho da Magistratura compete decidir a modificação, em caso de manifesta necessidade, dos serviços forenses da ordem de prioridades no provimento, por promoção, de vara de instância inicial e de vara intermediária. Essa é difícil, né? Essa é difícil. O que vocês acham? Quer dizer, essa aí é aparentemente difícil. Tá certo? Mas alguém acha que tá certo? Pessoal, essa questão está correta, tá certo? Nossa querida aluna tem razão. De fato, o Conselho da Magistratura tem a competência de decidir sobre a modificação, em caso de manifesta necessidade, a ordem de prioridades no provimento, por promoção na vara de trânsito inicial e intermediária. Isso aí pode ser até uma... Permitir que o pessoal entrar. Perfeito. Isso aí pode ser até uma pegadinha para você, talvez você possa confundir esse conteúdo aí, mas essa questão está correta, viu, pessoal? Realmente, o Conselho da Magistratura, com base no artigo 32, inciso 3º, ele tem a competência para decidir isso aí, certo? Depois vocês dão uma conferida aí no artigo 32, no inciso 3º. Permite o pessoal entrar. Foi. Questão 3. De acordo com o regimento interno, é correto afirmar que o corregedor, nós estamos falando aqui do corregedor, do cargo de corregedor, será substituído nos casos de licença e impedimento pelo desembargador que lhe seguir na ordem de antiguidade no tribunal. E esse corregedor será auxiliado por juízes corregedores, que, por delegação, exercerão suas atribuições relativamente aos magistrados, servidores e serviços forenses de primeira instância, bem como serviço extrajudicial. O que é que vocês acham dessa segunda aí? Dessa terceira questão? Tá perfeito essa aí, viu, também? Para quem não se lembra aí do serviço da corregedoria, ela é exercida por um corregedor. Esse desembargador aí, em caso de licença ou impedimento, ele é substituído por aquele que está abaixo dele na ordem de antiguidade, certo? Depois dele na ordem de antiguidade será o seu substituto. E esse corregedor vai ser auxiliado por juízes corregedores, exatamente como diz a questão. Então aqui o nosso gabarito está correto. Vamos para a questão número 4. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça, é correto afirmar que as férias dos magistrados convocados para atuação na presidência, vice-presidência e escola da magistratura não poderão ser interrompidas. Certo ou errado? Rapidinho aí no chat. Estimula teu cérebro aí. Lembra de alguma coisa a respeito das férias? Tá errado? Tá errado? Pode ser interrompida. Isso mesmo, pessoal. Lembre-se. As férias de presidente, as férias de vice-presidência, as férias dos magistrados convocados para essa situação aí, pode ser interrompida, tá certo? Em virtude da necessidade. Em virtude da necessidade. Então, o gabarito aqui da nossa questão está correto. Questão número... Era 4, né? Era o 5. De acordo com o regimento, é correto afirmar que as correções... Lembra quem faz as correções? A corregedoria, por óbvio. Terá por objetivo fiscalizar a administração da justiça na primeira instância e dos serviços delegados, sendo exercidos pelo Corregedor-Geral de Justiça e pelo juiz de direito. Certo ou errado? Perfeito, né, pessoal? Perfeito, é isso mesmo. Nossa lei diz isso. Lembrando que essa corregedoria ela é restrita à primeira instância, não se aplica à segunda instância, perfeito? E a corregedoria, a gente tem uma corregedoria ordinária, que vai ser exercida ali pelo próprio corregedor-geral, na sua programação de correção, e terá pelo menos 12 correções ordinárias por ano, certo? Lembrando que
é possível a ocorrência de correções extraordinárias. Essas serão iniciadas por decisão do pleno, tá certo? Do tribunal pleno. Questão 6. De acordo com o regimento, é correto afirmar. Estão sujeitos à correição todos os serviços relacionados com a justiça, seus servidores, juiz de direito, juiz de paz, penitenciárias, delegacia, posto policial, manicômios judiciários, casa de custódia, colônias agrícolas, bem como entidades e abrigos destinados a crianças e adolescentes em situação de risco. É tanta gente assim que submete à correição. Até esses órgãos aqui, pessoal, delegacia, penitenciária, manicômio, isso aí não tem nada, não está relacionado com a justiça propriamente do tribunal. Mas se submete à correição? Perfeito. Se submete sim. Está correto aqui o nosso gabarito da letra 6, da questão 6. De acordo com o regimento, é correto afirmar que a ouvidoria tem por atribuição básica atuar na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos, contra atos, omissões ou injustos cometidos por órgão ou pessoas que integram o Poder Judiciário. O que é que vocês acham aí dessa questão? Essa aqui é a 7. Questão 7. Está errado? Por que está errado a questão 7? Qual o erro aí da questão 7? Tá certa, viu, pessoal? Questão 7, ela é baseada no artigo 40 do Regimento Interno. Certo? No artigo 40 do Regimento Interno. E é realmente atribuição da ouvidoria se preocupar com a defesa e interesse dos direitos, sobretudo das omissões e dos injustos causados por órgãos do judiciário, tá certo? Então a ouvidoria ela tem essa atribuição, ela vai ouvir, ela tem uma competência, lembrando vocês, né, semelhante ao que acontece com aquelas coordenadorias diárias. Agora a diferença entre um e outro é que na ouvidoria ela escuta sugestões, críticas, reclamações, denúncias, e a partir dessas críticas, denúncias, sugestões, ela cria programas de aprimoramento judiciário. Ao passo que as coordenadorias de área, eles têm lá pessoal especializado em determinadas áreas, e essas pessoas, por serem experts na área, formulam políticas, programas, projetos para melhorar o aprimoramento. Então, um é com base em sugestão e outro é com base em experiência, estudo. Tá certo? Pronto. Então, aqui a ouvidoria, ela tem sim essa atribuição da defesa dos direitos, tá certo? Questão 8, que está correto. De acordo com o regimento, é correto afirmar que a função do ouvidor será exercida por desembargador eleito para mandato de 1 ano, vedada a reeleição no período seguinte. Essa aí é mais simples. Tá certo ou tá errado a questão 8? Certo, errado. E aí, rapidinho aí, tá errado. E aí já vou indicar o porquê tá errado. Pessoal, realmente o ouvidor de justiça é um desembargador. Realmente ele é eleito, mas ele não é eleito para um mandato de 1 ano, certo? É eleito para um mandato de 2 anos. Feito? Questão 9. Isso aqui é tudo revisão da aula passada, viu? Estimulando aí o HD de vocês a rodar mais rápido. De acordo com o regimento interno, é correto afirmar que sugestões, críticas, reclamações ou denúncias anônimas também serão admitidas pela ouvidoria? E aí? E aí? Pode denúncia anônima na ouvidoria? Não pode, pessoal, tá certo? Lembrando aqui vocês, ó, não são admitidas. Não são admitidas. E aí eu vou colocar palavras-chave aqui para relembrá-los, certo? O que não é admitido? Denúncia anônima. Não é admitido na defensoria, na ouvidoria. Não é admitido também
sugestão, reclamação, crítica relacionada a crime, tá certo? Se for crime, vai denunciar lá para os órgãos competentes, Ministério Público, Delegacia, não na ouvidoria, tá certo? E também não pode fazer lá reclamação, sugestão, crítica de outros órgãos, tá certo? De outros órgãos. Tem que se tratar do poder judiciário, perfeito? Então, essa aqui, pessoal, por falar que é admitida as denúncias anônimas, torna a CEPIFA errada. Lembraram aí? Perfeito. Questão 10. De acordo com o regimento, é correto afirmar: a função de diretor da Escola da Magistratura será exercida por desembargador, ok? Eleito pelo Tribunal Pleno para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição para o período seguinte. Permitida a reeleição para... É permitido, pessoal. Bota o HD para rodar aí. É permitido a reeleição? Não pode, né, pessoal? Não pode. Não pode, você não pode, não esqueça, não tem reeleição para presidente, não tem reeleição para vice, não tem reeleição para corregedor e também não tem reeleição para diretor da Escola da Magistratura, tá certo? Exatamente, é errado porque não é permitida a reeleição. De acordo com o regimento interno, é correto afirmar a eleição do presidente, do vice, corregedor, pegue gente, membro do Conselho da Magistratura, diretor da revista, diretor da escola, de ouvidor geral, ocorrerá em sessão do Tribunal Pleno, no mínimo 60 dias antes do término do mandato dos seus antecessores, com a presença mínima de 8 desembargadores, inclusive o presidente. Tá certo esse troço aí? Tá perfeitinho, né, pessoal? Aqui, realmente, embora a assertiva seja grande, é isso mesmo. A eleição de toda essa gente aí, presidente, vice, corregedor, todo mundo aí vai ser eleito numa eleição aí, vai ser eleito em sessão do Tribunal Pleno com uma antecedência mínima de 60 dias antes do término do mandato, tá certo? E aí o quórum mínimo para essa eleição é 8. É 8. E o que eu acho interessante, viu, pessoal? A gente vai até ver isso mais para frente. O desembargador que por algum motivo estiver afastado por licença, ele pode vir, mesmo afastado de licença, para sessões solenes ou sessões especiais, inclusive para eleição, votar. Então, mesmo que o desembargador esteja afastado, ele pode ir para a sessão para apenas votar por esses cargos aí. A gente vai ver mais para frente isso. De qualquer forma, a gente precisa no mínimo 8, e inclusive o presidente realmente está correto aqui, certo? Nossa questão 11. Vamos aqui para a questão 12. Então, 12 aqui embaixo. De acordo com o regimento, é correto afirmar: não poderão concorrer aos cargos de presidente, de vice-presidente, de corregedor, os membros titulares do Tribunal Regional Eleitoral e quem tiver exercido qualquer cargo de direção. Ó, aqui, deixa eu marcar as hipóteses que a questão está perguntando. Membro titular do TRE, quem tiver exercido qualquer cargo de direção por 4 anos, ou de presidente, não figurando, mas entre os elegíveis, até se esgotarem todos os nomes. O que é que vocês acham aí? Já estão colocando. O pessoal está fera demais nesse negócio. Tá perfeito aqui, viu, pessoal? É isso mesmo. O regimento traz 3 hipóteses de inexigibilidade. A primeira é daquela galera que é titular lá no TRE. Quem está lá no TRE e é titular lá, não, é inelegível para esses cargos aí. A galera que já foi presidente tem que esperar rodar todo mundo. Quando rodar todos os embargadores, aí ele pode se torna elegível de novo. E a terceira hipótese é quando ele tiver exercido qualquer cargo de direção por 4 anos. E aí ele tem que esperar depois rodar todo mundo para poder concorrer novamente a um desses cargos de direção. É o nosso gabarito aí correto. Letra 12, questão 12. Questão 13. De acordo com o regimento, é correto afirmar: é obrigatória a aceitação do cargo, não sendo admitidas exceções. Errado. Mas alguém acha que é errado? Vocês estão certos, é errado. Mas o que é que precisa fazer para aceitação desse cargo, para recusa, a não aceitação do cargo? A recusa ela tem que ser manifesta? A recusa ela é antes ou depois da eleição?
ela é manifesta e ela tem que ser antes da eleição. Exatamente, lembre-se disso. É possível recusar. Ó, que coisa ruim, né? Recusar um cargo de presidente, recusar um cargo de vice-presidente. Mas é possível. Vamos supor que ele não pode, por alguma razão, ele recusa. Se ele recusar, ele tem que fazer isso de forma manifesta e antes da eleição lá no pleno, tá certo? Então aqui o nosso gabarito está errado, porque é possível sim. É possível sim. Exato. Questão 14. De acordo com o regimento interno, é correto afirmar que é obrigatório os dirigentes eleitos indicar formalmente a equipe de transição com coordenador e membros de todas as áreas do tribunal, que terá acesso integral aos dados e informações referentes à gestão do curso. Em curso. Errado, pessoal. Está errado. Uma única palavra aqui tornou a assertiva errada. Essa equipe de transição, ela é facultativa, certo? É facultativa. Então, realmente, os dirigentes eleitos, eles podem indicar uma equipe de transição e o desembargador ali que vai sair, ele pode também indicar umas pessoas lá que vão trabalhar junto com a equipe de transição, certo? Mas essa equipe de transição, ela é facultativa. Questão 15. Pessoal, vou até falar para vocês. Eu marquei aqui, a gente começou mais ou menos 9h11. Quando for 9h31, eu vou dar uma pausinha de 2 a 3 minutos. Eu vou ficar dando umas pausinhas na aula, que é para vocês darem uma esfriada no HD, tá certo? Vocês vão dar uma esfriada por 3 minutos, bebe uma água, toma um café, dá uma cochiladazinha, pum. E 2 minutos, tá certo? Se você não voltar em 2 minutos, eu vou ficar gritando aqui para você chegar, viu? 9h31? Já é 9h38. 9h31? Não, a gente começou de 9h11, nós para dar uma pausinha em 9h41, daqui a pouco. Ah, eu entendi 9h31, que eu disse já é 9h38. Se eu falei errado aí, é que eu sou ruim de matemática, viu, gente? É por isso que eu fui pro direito. Eu sou ruim de matemática. A gente começou 9h11 e 9h41, 9h41 eu dou uma paradinha de 2, 3 minutos para você dar uma esfriada no HD, toma uma água, bebe um café e aí a gente volta. Se você não voltar, eu vou ficar gritando aqui. Questão 15. De acordo com o regimento, é correto afirmar que, em caso de vacância do cargo de presidente, assumirá o vice, que completará o período do mandato e, consequentemente, o desembargador mais antigo no tribunal sucederá o vice-presidente, procedendo-se no prazo de 10 dias a contar da vaga a eleição do novo vice-presidente. Tá certo? O que é que vocês acham aí da questão 15? O que é que vocês acham? Tá perfeita, viu, pessoal? A questão 15 é isso mesmo. Lembra, aqui eu estou falando de vacância definitiva. Saiu o cargo, saiu o presidente, vem o vice. Como o vice veio ocupar a posição de presidência, vagou o cargo de vice, e aí vai se proceder a eleição no prazo de 10 dias, tá certo? Prazo de 10 dias a contar da vaga. Perfeito? Aqui está perfeitinho, o nosso gabarito aqui é correto, certo? Questão 16. É correto afirmar que o desembargador eleito para cargo de direção no Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Eleitoral, como membro titular, ao ser empossado, perderá automaticamente a titularidade de outra função eletiva, procedendo-se na sessão subsequente à eleição para preenchimento da vaga. Certo. Mais alguém acha certo aí? Tá certo esse danado? Tá perfeito, viu, pessoal? É isso mesmo que acontece. Se o desembargador foi eleito para um cargo de direção, seja aqui no TJ, ou então ele foi para ser membro titular, veja isso, viu? Membro titular no TRE, ele automaticamente, quando ele for empossado nesse cargo, automaticamente ele perderá a titularidade de outra função eletiva, tá certo? E aí, por causa disso, vai se proceder com a eleição na próxima sessão. Descanso aí de 2 minutos para vocês, 2 minutos aí, 2 a 3 minutos,
E aí a gente volta aí terminando essa revisão, viu? 3 minutos, senão no final de tudo vai dar. Se no final de tudo a gente vai parar por 20 minutos. Só 3 minutinhos. Bebe uma água, toma um café, lava o rosto, mas volta. Mas volta. É uma boa solução, viu, professor? É uma boa, uma boa sacada. Muito bom. Beleza, 3 minutinhos de descanso. Vamos continuar, certo? Já deu esfriada no HD, já tomou água. Vamos continuar, tá certo? Se eventualmente, querido aluno, você estiver assistindo essa aula aí gravada, dá uma ambientada aí de 3 minutos, não precisa esperar. Não. Se for necessário, se você estiver cansado, você para também e descansa, tá certo? Mas você pode adiantar se você estiver assistindo a aula gravada. Vamos lá, né? Voltaram já? Tá todo mundo aí de volta? Não deram o cochilo de 2 minutos, não ficar meia hora cochilando, não, viu? Vamos embora, gente. Questão 17. Fazer essa revisão aqui da aula passada. É correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho é obrigatório e sua duração é de 3 anos, salvo se vier a integrar o Tribunal Regional Eleitoral como membro titular, caso em que será substituído pelo seu suplente, permitida a reeleição. Vamos que vamos. Bem errado nessa aí, pessoal. Realmente é obrigatório o mandato dos membros do Conselho. Lembrando, viu, pessoal, para quem esqueceu, como é a composição aí do Conselho, do Conselho, lembra que é PVC 2, né? PVC 2, que é o presidente, o vice, o corregedor e 2 desembargadores eleitos, certo? Lembrando a composição. Esses 2 desembargadores eleitos, eles são obrigados a aceitar. Agora, por que está errado? Primeiro, a doação não é de 3 anos, certo? Não é 3 anos, é 2. Lembre-se que esse mandato para esse povo é de 2 anos. E se ele vier integrar realmente o Tribunal Regional Eleitoral, ele sairá, realmente ele sairá, tá certo? Caso ele será substituído. Perfeito? Vamos para 18.
De acordo com o regimento, é correto afirmar que os desembargadores que estiverem no exercício do cargo de direção do Tribunal de Justiça são inelegíveis para o TRE. Quem é um cargo de direção? A gente está falando aqui dos cargos de direção. O PR, presidente, vice, corregedor. Esses três cargos aí, se eles estão exercendo a direção do tribunal, eles são inelegíveis para integrar o TRE, Tribunal Regional Eleitoral? E a resposta é sim, tá certo? Está correto. Os cargos de direção são inelegíveis, tá certo, pessoal, para o TRE. Já chegamos ao final da nossa revisão, questão 19. É correto afirmar que, na elaboração de lista de advogados para integrar o Tribunal Regional Eleitoral, lembre-se, na composição do TRE a gente tem desembargador, a gente tem advogado, e para eleger esses advogados aí, tem um procedimentozinho lá no regimento. E a pergunta é, a elaboração da lista de advogados, inclusive, pessoal, essa lista está aberta agora, acabou de abrir lá no tribunal. O tribunal aí permitindo os advogados a se candidatarem a essas vagas no TRE. Acabou de abrir, há uns 2 dias, eu acho. Essa lista, a elaboração da lista de advogados para entregar ao Tribunal Regional Eleitoral, cada desembargador votará em 3 nomes, considerando os eleitos o que tiver a maioria absoluta dos votos, dos votos presentes, observado no mais disposto em resolução. O que é que vocês acham aí? Tá certo? Tá errado? Esses advogados aí colocaram certo, né? Certo. Mais alguém acha que é certo? Certo. Mais alguém? Não tem um doido aí que vai dizer que tá errado, não? Ninguém. Se tivesse um doido aí que tivesse que estar errado, estaria certo, pessoal. Porque é 6 nomes, tá certo? Mas o que você está falando, professor? Pelo amor de Deus. Pessoal, é o seguinte. Essa lista aí dos advogados que vai para o TRE, vai uma lista para os desembargadores votar, e essa lista tem 6 nomes, tá certo? É 6 nomes nessa lista, não é 3. E aí eles vão votar nesses 3 nomes e todo o resto está correto. Somente esse número aí. Eles vão votar em 6 nomes, para entrar, para eleger lá para o TRE. Perfeito? Última questãozinha aqui de revisão para a gente ir para o conteúdo. De acordo com o regimento, é correto afirmar que quando na vaga do Tribunal de Justiça, quando a vaga no Tribunal de Justiça deva ser preenchida quando a vaga no tribunal deve ser preenchida por advogado ou membro do Ministério Público, a eleição será precedida de lista sextupla, encaminhada pelos órgãos de representação da respectiva classe. Exatamente. Esses 3 nomes aí da questão 19 deixou errado, porque é 6. E a 20? Tá certo? Tá errada? Muitas vezes o pessoal confunde exatamente isso aqui, tá certo? Não confunda, tá certo? A lista do TRE é uma coisa, quinto constitucional é outra, tá certo? Não confunda. Eu até vou invadir um pouco aqui a competência lá do professor do Constitucional para lembrar vocês que nos tribunais nós temos várias regras para a composição dos seus membros. Por exemplo, os membros do STF, eles são por indicação do presidente, vai ter aprovação lá do Senado e tal, mas lá todos são indicados, né? Já no STJ, a gente tem uma ideia diferente. Lá a gente tem 1/3, 2/3 indicados de uma forma diferente, que vem ali dos juízes mesmo, uma parte de juiz do TRE, Tribunal Regional Federal, uma parte do desembargador, e outra parte vem do terço constitucional. O único tribunal que tem um terço constitucional é o STJ, que aí vai ser exatamente de membros da advocacia ou do Ministério Público. Mas no nosso caso aqui do Tribunal de Justiça e alguns outros tribunais, não todos, tá certo? Tem também a previsão do 5º constitucional, que é o mais famoso. E como é que acontece o 5º constitucional, pessoal?
Primeiro a gente faz uma lista com 6 nomes. E quem é que faz essa lista de 6 nomes? É o órgão de representação da classe. Lembre, o quinto constitucional ou o terço constitucional, no nosso caso é quinto, tá certo? O Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte é o quinto constitucional. Ou seja, 1/5 das vagas do tribunal será preenchida por advogados ou por membros do Ministério Público. Essas vagas destinadas a esse pessoal, para os nomes que vão concorrer a essas vagas, vai ter esse seguinte procedimento. Primeiro, o órgão de classe vai indicar 6 nomes. Ou se for o caso de advogado, a OAB vai dizer 6 nomes. Se for o caso de Ministério Público, o órgão competente da classe do Ministério Público vai indicar 6 nomes. Aí esses nomes vêm para o tribunal. No tribunal, o tribunal vai voltar e vai reduzir essa lista para 3, vai formar uma lista tríplice. E depois que ele fizer essa lista tríplice, ele vai pegar esses 3 nomes e vai mandar para o governador do estado. E aí o governador do estado, por indicação, vai dizer qual daqueles 3 nomes será o ocupante da vaga do quinto constitucional. Não sei se ficou claro, mas essa é a ideia. E aqui, pessoal, está exatamente falando do começo desse procedimento, que é a lista tríplice, a lista sexta, perdão. E está perfeitinho que está aí. Perfeito? Gabarito correto. Alguma dúvida? Deixa eu fazer as contas aqui. A gente parou de 9h44, né? 9h44, meia hora dá quanto? 9h44 mais meia hora daí. 9h54, 10h14, né? Perfeito. Obrigado, professor Henrique de Matemática aqui. Meu HD para matemática, ó, roda bem devagarzinho. Pessoal, vamos entrar no conteúdo agora, tá certo? Vamos entrar no conteúdo aqui. Vamos avançar no nosso tema. Eu já tinha falado aqui para vocês, a gente parou ali numa partezinha finalzinho do tema das eleições, a gente vai continuar daí, tá certo? Pessoal, a gente falou das eleições do presidente, falou da eleição do vice, da reeleição dos membros do TRE, e agora a gente vai terminar só um pouquinho aí para entrar na questão dos desembargadores, na questão dos juízes, tá certo? Lembrando que os membros titulares do Conselho, o pessoal que é lá do Conselho da Magistratura, os titulares e os suplentes, eles serão eleitos na primeira sessão, depois que tem a vaga. Uma dica aqui, né, professor? Deixa eu te pedir uma dica. Assistir todas as suas aulas. Deixa eu ver aqui. Professor, deixa eu te pedir uma dica. Assistir todas as suas aulas, eu acho, né? E acha válido ler a letra da lei ou ir direto para as questões comentadas? Se você assistiu a aula, vai direto para as questões. Viu? Vai direto para as questões. Feito? Assistiu a aula, vai direto para as questões. Pessoal, outra coisa que a gente até falou. Esse mandato aqui do pessoal do conselho é obrigatório, certo? Eles têm que aceitar. Agora, há a hipótese dele sair. A hipótese dele sair, dele não cumprir o seu mandato, que é de 2 anos, é se ele vier a integrar o TRE como membro titular, tá certo? Aí, nessa situação, ele vai ser substituído pelo seu suplente. E lembre-se, tá certo? Eles serão eleitos, os titulares, mas também vai ser eleito suplente. E aí é vedado também a reeleição. Tudo é vedado a reeleição aqui, viu, pessoal? Não se confunda com isso. A eleição do pessoal que vai integrar o TRE, que é o pessoal que vai integrar o TRE, a eleição desse pessoal vai ser na primeira sessão, depois da vaga, certo? Depois da vaga. O que isso quer dizer? Quer dizer que o TRE vai chegar, ei, TJ, tem uma vaga aqui, eu preciso de um juiz, de um desembargador aqui, para compor o Tribunal Regional Eleitoral. Faz aí a votação. Depois que o TRE fizer essa comunicação, na primeira sessão, depois da comunicação, ocorrerá a eleição do desembargador ou juiz que deve integrar o TRE, tá certo?
E aí são inelegíveis o pessoal que é da direção do Tribunal de Justiça. Que a gente acabou de falar, né? Na lista de advogados, lembra, isso aqui a gente tem primeira eleição, no artigo 59, a eleição do juiz ou desembargador. E aí é bem simples, né? A eleição do juiz e desembargador, o TRE comunica, depois que ele comunicar, na primeira sessão depois da comunicação, acontece a eleição, e aí a gente tira das pessoas que podem concorrer presidente, vice e corregedor. No que diz respeito aos advogados que vão integrar o TRE, aí a gente vai ter exatamente aquela questão da indicação, da votação em 6 nomes, tá certo? É 6 nomes, pessoal, perfeito? Lembre-se, esses 6 nomes é no caso dos advogados que vão integrar o Tribunal Regional Eleitoral. E aí, esses 6 nomes serão votados e será eleito aquele que tiver a maioria dos votos, certo? Se essa maioria de votos não for alcançada, faz uma nova eleição. Aí fala segundo escrutínio, é só para dificultar a cabeça do candidato. É outra votação. Fez a primeira votação, não alcançou, faz a segunda votação, tá certo? Só que na segunda votação já não vai mais os 6 nomes, vai os remanescentes mais votados, tá certo? Em número não superior aos dobros dos lugares a preencher. Aqui é a questão do 5º constitucional. A gente já deu uma revisada, por isso eu vou dar um pulo aqui, que a gente acabou de ver isso, certo? E nesse caso do 5º constitucional, a gente vai ter a lista sextupla. Essa lista aí, ela vai ser votada em sessão pública por votação secreta, certo? Pela maioria dos membros. Veja, a gente faz uma lista com 6 nomes, 6 nomes. Essa lista aqui vem do órgão de representação de classe, vai chegar no TJ, o TJ vai diminuir a lista para 3 nomes, e do TJ vai para o governador, para o GOV, que vai escolher um nome que vai integrar o tribunal. Essa votação também será por votação da maioria, e aí vai tentar até 3 votações, tá certo? Se até 3 votações não der certo, não se alcançar, não sendo possível formar a lista nessas 3 votações, aí suspende a votação, tá certo? E aí vai para a próxima sessão. É sempre buscando tentar, nesse caso do 5º constitucional, o tribunal vai tentar, e a gente viu aqui que é pela maioria absoluta, formar essa lista. Se essa maioria absoluta não for conseguida por 3 vezes, tentaram votar 3 vezes e não conseguiu, aí deixa para a próxima sessão, porque os cabas estão endoidando lá, votando nos mesmos e não quer mudar. Viu? Em caso de empate, vai se refazer a votação, e se ainda persistir o empate, vai o mais idoso. Tudo isso aqui é no caso do 5º constitucional. Pessoal, a gente vai entrar agora aqui na reta final da parte 1 do regimento, que versa sobre exatamente os magistrados. Quando eu digo magistrados, é porque lá na Lei de Organização Judiciária a gente já viu que quando eu digo magistrados, eu estou me referindo a desembargador, me referindo a juiz de direito e ao juiz de direito substituto, tá certo? O primeiro em 2º grau, o desembargador em 2º grau, e o juiz de direito em 1º grau. Pessoal, no que diz respeito ao desembargador, a gente vai falar agora um pouco somente sobre os desembargadores, ou seja, os membros do tribunal, aqueles 15 desembargadores que compõem o tribunal, nosso Tribunal de Justiça. E aí a gente vai falar como é que ele entra lá, a gente vai falar como é a posse dele, a gente vai falar do impedimento dele, da suspeição dele, quais são as penas aplicadas a esses juízes, quais não são aplicadas, quem aplica essa pena. É muita informação. É muita informação para o HD hoje também, viu? Tem bastante informação. Mas a gente vai tentar deixar ela mais fácil, mais palatável, para que você possa chegar na prova tranquilo, certo? Primeira informação que você precisa saber. Quando esse desembargador for eleito, ele vai ser empossado, ele vai tomar posse numa sessão especial, certo? Vai ter uma sessão especial só para isso. Vou ajeitar aqui, vou colocar um marcador que fica melhor. A gente vai ter uma sessão especial somente para trazer o desembargador para o tribunal, né? Para colocar ele lá no tribunal. E olha que interessante, né? Eu gosto aqui para você
assimilar melhor a informação, lembre-se dos ritos, né? Quando a gente fala de casamento, tem toda aquela cerimônia, e algumas situações formais, alguns bailes e tal, sempre tem algum momento da sua vida você participou de algo que exigiu formalidade, e isso aqui é necessário também, tá certo? Lembre-se, quando eu estou trazendo um novo desembargador para compor o tribunal, eu tenho uma sessão especial para aquilo. Um casamento, vamos supor um casamento especial, vai ser uma cerimônia ali para celebrar a entrada daquele desembargador no TJ. Vai ter uma sessão para isso, tá certo? Esse desembargador que vai entrar, ele vai ser acompanhado de 2 desembargadores, tá certo? Vai ter 2 desembargadores que vão acompanhar ele. É por isso que eu gosto de comparar esse momento aí com um casamento, né? Que a gente vê lá no casamento, o pessoal entrando, né? Vai entrando com a noiva, vai entrando com o noivo. Associo aí, para tentar lembrar, o desembargador novo, ele vai entrar acompanhado de 2 desembargadores. Esses 2 desembargadores vai ser designado pelo presidente, e esse presidente vai tomar o compromisso formal, certo? 3 informações importantes aí. Sessão especial, acompanhado por 2 desembargadores, e vai ali tomar o compromisso formal. É basicamente isso aí que vai acontecer na posse do desembargador. Depois que ele prestar o compromisso, o presidente vai declarar ele empossado, certo? Somente depois que ele prestar o compromisso, ele vai se tornar empossado no cargo de desembargador. Nessa ocasião, ele vai vestir a toga dele. Não acredito que isso seja objeto de prova, mas a título de curiosidade, saiba que nesse momento que ele foi empossado, vão colocar lá, vão revestir nele a toga, representando ali a posse no cargo. Esse desembargador vai ocupar na bancada a última cadeira do lado esquerdo. Lembra daquela composição que eu falei? Eu mostrei até a fotinha para vocês. Fica o presidente na frente, lá no topo da bancada, do seu lado o procurador-geral, depois ali também fica o secretário. E aí vem na ordem de sequência, né? Do lado direito o mais antigo, do lado esquerdo o segundo mais antigo, e depois vem descendo o terceiro mais antigo, depois o quarto mais antigo, e aí no finalzinho, lá do lado esquerdo, lá no cantinho, que acabou de chegar, vai ficar no lado esquerdo do presidente, aquele rapazinho lá que acabou de entrar como desembargador, certo? Aquele neném, aquele bebê lá no tribunal. E ele vai integrar, pessoal, a Câmara onde se deu a vaga. Vamos supor que a vaga ocorreu na Câmara Civil, na primeira Câmara Civil. E lá nessa Câmara Civil foi onde se deu a vaga, saiu lá o desembargador. Quando vier o novo desembargador, ele vai entrar exatamente na primeira Câmara Civil e integrar lá essa Câmara, perfeito? Informação aqui importante, viu, pessoal? Dessa questão da posse aqui, eu destaco essa informação aqui. Lembre-se, a gente tem aquela cerimônia geral que há a presença do desembargador, o presidente vai designar 2 desembargadores para o acompanhar e vai prestar compromisso formal. Mas é facultado, é permitido que esse compromisso do novo desembargador, a seu pedido, seja perante o presidente em seu gabinete, tá certo? Então é possível que todas essas cerimônias aconteçam ali no seu próprio gabinete, perfeito? Informação importante aí que você precisa lembrar. Se houver vacância definitiva, novamente nosso exemplo aqui, nós temos 15 embargadores, vagou uma vaga. Agora tem 14, precisa preencher. Obviamente, para preencher essa vaga não é assim, tá? Do dia para a noite. Vai demorar um tempo até que o cargo do desembargador seja preenchido. Então, pensando nisso, o regimento já disse, olha, não é simples assim preencher o cargo de desembargador. Então, enquanto a gente não preenche a vaga, a gente vai convocar um juiz de terceira instância, leia-se juiz de instância final, para ocupar essa vaga de forma provisória até a posse do novo, tá certo? Então, lembre-se, no caso de vacância, a gente chama aí um juiz de terceira instância até a eleição do novo desembargador. Cada desembargador vai ter um gabinete. Gabinete, pessoal, é onde ele fica, tá certo? Eu entendo, eu rio, mas com respeito, porque eu entendo, viu, pessoal? Sobretudo o pessoal que já vem de outra aula, é muita informação. De qualquer forma, se sua HD já estiver falhando, continua aqui com a gente, continua, tá certo? Porque
tem informação aqui que se você pode ouvir aqui na hora e memorizar mesmo assim. Mas, eventualmente, você pode assistir de novo a aula, tá certo? Aí põe, já que você já assistiu, você põe lá no 5.0, vai me ver falando bem rápido. Já tá chegando aí nossa próxima parada aí, viu? Nosso pit stop aí, para você dar uma esfriada. É de indicação do desembargador, os seus cargos e funções. Isso aqui é importante, tá certo, pessoal? O desembargador ele vai ser eleito, ele começou ali, e ele vai poder trazer quem ele quiser ali para compor seu gabinete, sobretudo nos cargos de comissão e de função de confiança, certo? Ele vai trazer as pessoas que ele quer trabalhar com ele. Até às 10, às 11h10, 11h11, tá certo? Mais ou menos aí. É facultado ao desembargador solicitar sessão, tá certo? Por meio do presidente, servidores de outros órgãos. Então, o desembargador ele também pode trazer servidores cedidos de outros órgãos, mas ele não pode fazer isso por livre da maneira que ele quiser. Ele tem que pedir ao presidente, e aí o presidente vai tomar as providências para que esse servidor venha de outro órgão para trabalhar no seu gabinete, tá certo? Ele tem todas as garantias previstas lá no artigo 95. Lembra do artigo 95 da Constituição? Não sei se vocês já chegaram lá. Se não chegaram, vão chegar. Tem umas previsões boas lá para o juiz, né? De garantias para eles, tipo vitaliciedade, inamovibilidade. Nós temos várias garantias. E essas garantias também são previstas para o desembargador. Agora, a lei já deixa claro, não é toda a garantia, tá certo? Como assim? Ao desembargador, quase todas as garantias da Constituição são válidas, exceto a hipótese de disponibilidade com vencimentos proporcionais. Isso aí é vedado para o desembargador. A informação mais importante dessa questão é exatamente essa aí. O desembargador ele não pode receber, é ressalvada essa hipótese para ele de indisponibilidade de receber vencimento proporcional. O desembargador, em regra, tá certo? Em regra, conservará o título e honra. Lembra que a gente chama desembargador de excelência? Pronto. Quando ele sair, ele também vai ser chamado de desembargador, ele também vai ser chamado de excelência, tá certo? Ele conserva o título de desembargador e as honras que esse cargo traz, mesmo depois de aposentado, mesmo depois de deixar o cargo. Agora, isso não é em qualquer situação, tá certo? Ou seja, quando esse desembargador sai de lá porque ele foi condenado criminalmente, aí não. Aí ele não tem mais o título, não tem mais as honras do cargo. As questões de antiguidade serão resolvidas pelo Pleno, lembrando que essa questão de antiguidade é muito relevante aqui no regimento. O regimento sempre está exigindo, em algum momento, que se observe a antiguidade, e aí se tiver algum problema na antiguidade, e isso precisar ser resolvido, quem vai resolver é o Tribunal Pleno, certo? E aqui é a parte boa de ser um desembargador, né? Férias anuais de 60 dias, né? Mas aí o juiz também tem essas férias, né? Sei, qualquer magistrado, se desembargador ou juiz, férias de 60 dias. E aí eles vão planejar essas férias, tá certo, pessoal? Aqui eu vou pedir para vocês dar uma focada nesse momento, tá certo? Porque tem umas informações aqui que eu acho que a banca pode cobrar nessa questão de férias e afastamentos. E aí eu nem vou falar sobre todas as questões, porque eu quero que você foque exatamente no que eu vou dizer aqui para vocês. Primeira informação que você precisa saber é, as férias é de 60 dias. 60 dias de férias, beleza? Show de bola. Você precisa saber é o seguinte, olha, essas férias elas podem ser fracionadas. E essa fração é de 30 dias, certo? 30 dias. É 30 dias de férias, ou seja, ele pode fracionar, ele tem 60 dias e pode fracionar em 30. Semelhante ao que acontece muitas vezes no setor público, né? A gente tem 30 e aí pode fracionar às vezes em 10, né? Às vezes em 15, normalmente é 10. Ele pode também fracionar, só que em 2 vezes de 30, tá certo? E essas férias, em regra, pessoal, não pode ser acumulada, tá certo? Ele não pode acumular férias. A única exceção dele acumular férias é se for por imperiosa necessidade, certo? Pelo prazo máximo de 2 meses e com autorização do presidente. Essa informação aqui eu considero importante, certo? Porque ela difere do que acontece na realidade
de 99% dos brasileiros. E é aí onde a banca quer pegar você, porque ela vai trazer o senso comum para lhe enganar, tá certo? Para lhe enganar. Pode ser em períodos diferentes no ano. E aqui outra informação importante. Memorize isso aqui. Aqui era para ser uma estrelinha, mas lembre dessa informação. Não pode, lembra, a gente tem 15 desembargadores. 15 desembargadores. Não pode mais de 5 de uma vez. Certo? Não pode se afastar mais de 5 desembargadores de uma vez. Essa é a primeira informação. Certo? Não pode mais de 5. O afastamento é limitado. Só pode se afastar no máximo 5. Mais de 5 é vedado. Tá certo? E ainda tem outra limitação. Qual é? Mais de um desembargador, mais de um na mesma Câmara. Tá certo? Não pode ser mais de 5 no pleno, no total, e não pode ser mais de um na Câmara. Lembre-se que na Câmara a gente tem um número menor, né? A gente tem 4 nas sessões, nas câmaras cíveis e 3 na Câmara Criminal, né? E aí, em cada Câmara, a gente só pode ter, se afastando, um de cada vez, certo? Um de cada vez. Perfeito? Vai prevalecer aqui, nesse caso das férias, a escolha da ordem de pedido, ou seja, quem pedir primeiro se dá melhor, salvo licença médica. Ou seja, o desembargador que pedir primeiro, ele vai ter preferência ali na ordem das férias, certo? Outra informação importante, o pessoal que é do cargo de direção, presidente, vice-corregedor, eles vão ter 30 dias consecutivos por semestre. As férias deles, do presidente e do vice, já está divididas, tá certo? Já está dividida. Porque aqui as férias são individuais por semestre, ou seja, o desembargador, o presidente, o vice-corregedor, eles já terão suas férias divididas por semestre. Outra informação importante, não pode ter mais de um desembargador dirigente, tá certo? Desembargador dirigente, tirando férias ao mesmo tempo. Então veja que é várias informações ao mesmo tempo, tá certo? Lembre-se, Robert, que aqui a gente está falando dos desembargadores, tá certo? De segundo grau. Regramento um pouquinho diferente da lei de organização, que é de forma mais genérica. De qualquer forma, a gente tem a vedação de mais de 5 de uma vez no pleno, de mais de um de uma vez na Câmara, e mais de um de cada vez, e mais de um dirigente de cada vez. Perfeito? Pessoal, descanso aí de 3 minutos. 3 minutinhos, esfria o HD. Esfria o HD aí, que a gente vai continuar daqui a pouco. Toma uma aguinha, toma um café e descansa. Já vão preparando o cálculo aí, porque eu vou errar. A gente vai voltar aí de 2h10 e 17, né? Já contem aí o tempo para a próxima pausa. Pronto. 2h47. Pronto. 10h47.
Um abraço, Glória. Eu entendo, viu? Boa noite. Pode ir descansar. Pode descansar, não tem problema. Pessoal, o regimento, a lei de organização judiciária não difere muito do que está lá, tá certo? A lei de organização não difere muito do que está no regimento. Professor, no caso eu considero para o primeiro grau a loja, para o segundo grau o regimento. Nesse momento aqui, o que a gente está falando é das férias dos desembargadores. Então, aqui nesse momento, sim, tá certo? A gente está falando aqui da férias dos desembargadores. Tanto é que quando a gente vai para as disposições dos juízes em geral, você não vai nem ouvir falar de férias. O artigo 88, inciso 1, versa sobre o fracionamento de férias de juízes. 81 da loja? 88 o artigo. Abri aqui. Exatamente. Muito obrigado aí. Robert, né? Pronto. Exatamente. Aqui a gente está falando também a possibilidade de fracionamento e a impossibilidade de acumulação, tá certo? Sendo que, em ambos os casos, tanto aqui nos desembargadores quanto lá da Lei de Organização Judiciária, a acumulação somente é permitida em imperiosa necessidade. Perfeito? Vamos começar, retornar aí. Volta, 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 viu? Volta, volta, volta. Quem saiu, volta. Vamos lá, gente. Continuando. Vamos falar do nosso querido desembargador aqui. O desembargador, ele pode, no caso que ele sair de férias ou ficar afastado, ele poderá, e aqui é importante, aqui é muito importante, vou destacar aqui até em vermelho para vocês, esse artigo 72 é importantíssimo, viu, pessoal? Ele pode ser objeto de prova com muita facilidade. Por quê? A gente tem a ideia na nossa cabeça, da seguinte forma: tá de férias, não trabalha, né? E eu sou partidário dessa premissa, tá de férias, não trabalha. Só que o próprio regimento já traz a ideia seguinte, de que ainda que o desembargador esteja de férias ou afastado, ainda ele pode participar de sessões. E aí é importante que você veja, a seu critério, é ele que vai decidir, perfeito? O desembargador afastado ou de férias, a seu critério, ele pode participar de sessão solene ou administrativa, tá certo? E aí eu vou colocar bem grande aqui. Bem grande, ó. Ele pode participar de sessão solene, administrativa, mas judicial, não. Deu para entender? Deu para entender isso aí? Ou ficou pequeno demais? Pessoal, lembre-se, judicial não pode, tá certo? Ele pode participar das solenes e das administrativas, especialmente aquela para eleição, foi o que eu falei para vocês há alguns momentos atrás, tá certo? No caso de sessão solene ou administrativa, ele, a seu critério, pode participar, é opcional dele. Agora, não há essa possibilidade, não há essa previsão para as sessões judiciais. A sessão judicial não está inserida nessa possibilidade, tá certo? Solene ou administrativa. Quem está dizendo isso? A lei, tá certo? A lei não falou aqui na questão judicial. Então, ele pode sim participar, perfeito? Da sessão solene, da sessão administrativa, não há problema. Especialmente aquela para eleição de cargo de direção, ou então para decidir de promoção ou remoção de juízes. Ele pode participar sem nenhum problema. Mesmas disposições lá da organização judiciária, haverá feriado forense. Esse feriado forense vai ser de 20 de dezembro a 6 de janeiro. As bancas, não é só a FGV, muitas bancas tentam botar aqui dia 20 de janeiro. Deixando um mês certinho, né? Faz 20 de janeiro, faz 20 de dezembro. Mas, pessoal, não é isso, viu? Esse feriado forense aí, esse período vai ser de 20 de dezembro
a 6 de janeiro. O advogado é que fica de 20 de dezembro até 20 de janeiro ali, porque ele realmente precisa das férias dele. Mas o judiciário volta antes, tá certo? Ele tem esse recesso, começa no dia 20, mas dia 6 a gente já está de volta lá na batalha. Perfeito? Exatamente, é o recesso judiciário. Muito obrigado. Estou até aqui. Nesse período vai ficar suspenso até uma rememoração, se vocês não viram isso lá em processo civil, de que realmente nesse período de recesso forense fica suspenso os expedientes e prazos judiciais. Nós temos 5 licenças, 5 tipos de licenças previstas no regimento. E essas licenças previstas ali para os desembargadores são as seguintes. É a licença de saúde, de doença em pessoa da família, tá certo? Então, se ele for tratar de sua saúde, é uma licença. Se ele for tratar ali de uma pessoa de sua família, também já é possível a licença. Também é possível a licença do repouso à gestante, licença prêmio, que é aquela licença de assiduidade, você passa um tempo trabalhando e aí ganha alguns meses de férias. Essa licença prêmio aqui, se for caso de direito adquirido, e observada a oportunidade e conveniência do serviço público, tá certo? Lembrando também que há a possibilidade da licença paternidade, tá certo? Então veja aí, 5 licenças. Saúde, eu sempre gosto, pessoal, que você, porque lembra do que eu disse, você tem uma lei muito grande para estudar, e se você fosse estudar só o regimento, provavelmente você chegaria na prova e poderia ainda esquecer alguma coisa. Só que você tem muitas outras coisas para estudar, então você vai decorando as palavras-chave, certo? Então, conceder licença, desembargador, saúde, doença, gestante, licença prêmio, paternidade. Vai decorando as palavras, tá certo? Vai decorando palavras-chave. Conceder a licença, saúde, doença, gestante, licença prêmio, paternidade. E aí, quando você vir lá na questão, você vai perceber qual é o gabarito correto. Essa licença de saúde aqui, eu até separei esse artigo porque ele tem uma redação ruim, muito ruim, tá certo? Mas não é nem esse, tem outro que é pior ainda. Mas a licença de saúde é o seguinte: se essa licença for superior, que é a licença de saúde, se ela for superior a 30 dias, tá certo? Eu preciso da inspeção médica. Da inspeção médica. Vou botar aqui inspe médica. Então, essa é a primeira regra. Se for maior a licença de saúde, for maior do que 30 dias, inspeção médica. Agora, também será necessária a que importe a prorrogação que também supere isso. Por exemplo, a licença de saúde foi, por exemplo, aqui, de 15 dias. Só que aí houve uma prorrogação por mais 15 dias, ou seja, chegou aos 30 dias que a lei pede. Como houve essa prorrogação e vai passar aí dos 30 dias, tá certo? Vamos supor aqui que foi 16, né? Que tem superior a 30 dias. Vai passar dos 30 dias, aí precisa também da inspeção médica. Vocês entenderam, pessoal? Entenderam essa parte? Não é difícil, né? Se for superior a 30 dias, a regra vai para a inspeção médica. Agora, se na prorrogação, vamos supor, foi 15 dias, prorrogou por mais de 16, vai ultrapassar os 30 dias, aí também vai fazer a inspeção médica. Certo? A soma precisa ser superior a 30 para ter a inspeção médica, né? Então, até 30, essa inspeção, ela não é necessária. Quando é superior a 30, tá certo? Aí ela é necessária. E aqui é importante, viu? O desembargador licenciado, veja que a gente tem aqui de férias ou afastado, de férias ou afastado, de férias ou afastado. O licenciado não pode exercer função jurisdicional ou administrativa, tá certo? A redação é confusa, Carlos, mas você entendeu? Com a explicação? Se tiver entendido, tá beleza. Vocês entenderam aqui, pessoal, essa lógica aqui? Veja o que diz aqui, no artigo 72. O desembargador que está de férias ou afastado, ele pode, a seu critério, participar de sessão solene ou administrativa. Mas o de licença não pode. Nem de administrativa, nem de judicial. Perfeito? Atenção, esse artigo 76, muito importante. Muito importante o artigo 76. Perfeito?
né? Eu percebo, a gente vai estudando aqui para fazer a aula de vocês, e a gente vai percebendo isso, rapaz, como a banca pode ser má aqui com os alunos. Ela pode fazer tanta desgraça aqui, se ela quiser. Vamos avançar. Olha aqui as hipóteses de afastamento, né? Quando é que o desembargador pode se afastar? E aí, nas duas hipóteses, tá certo? Existem duas hipóteses de afastamento. Em ambas as hipóteses, o prazo é de 8 dias consecutivos, tá certo? Então, veja, o desembargador pode se afastar, mas ele pode se afastar por até 8 dias. E qual a situação? No caso de casamento e no caso de falecimento, eu gosto de usar esse mnemônico aqui. Sempre usei esse mnemônico e me caiu muito bem. Talvez sirva para você. CAD, né? Falecimento do CAD. Quem é um CAD? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, afastamento de até 8 dias por causa de casamento, ou então por motivos de falecimento do CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Concordo com vocês. O problema do regimento é o excesso de informações. É muita coisa, muita coisa. Outra hipótese aqui de afastamento, pessoal, ou seja, a gente vai somar aqui 4 hipóteses. Por quê? Essas hipóteses aqui têm prazo definido. Essas hipóteses têm prazo definido. Essas aqui, do 78, elas têm um prazo até acabar praticamente, tá certo? Ou seja, o desembargador pode se afastar para frequentar cursos, conclaves, encontros, seminários, ele pode se afastar para tudo isso aí. Só que aí, nesse caso, vai ser a critério do pleno e não poderá, pessoal. O prazo máximo para essa licença, para esse afastamento, é de 2 anos. É muito tempo, fico imaginando. É muito tempo para um desembargador se afastar para fazer um aperfeiçoamento, um curso. Eu sei que a qualificação é necessária, mas de qualquer forma existe a possibilidade do desembargador se afastar por até 2 anos, não pode ceder isso, tá certo? Para fazer um curso, um seminário ou alguma coisa de aperfeiçoamento que exige isso aí. Sendo que não pode se afastar, nesse caso, mais de 3 desembargadores de uma vez. Não pode, tá certo? E também quando ele se afastar para prestar serviço na justiça eleitoral, exclusivamente, certo? Não quer dizer aqui justiça militar ou outro tipo de justiça especializada, nada disso, tá certo? Somente na justiça eleitoral. Das substituições. Das substituições. Pessoal, o presidente, a gente já viu isso aqui, é por isso que eu vou passar mais rápido. O regimento, ele se repete muitas vezes também, isso facilita um pouco. Você vê que o artigo 116 do regimento, que vai falar da aposentadoria compulsória, em alguns momentos anteriores, ele tem um artigo que fala a mesma coisa. Então, ele se repete. E essa questão aqui da substituição, ela se repete novamente, tá certo? Então, veja, algumas informações você vai assimilar pela repetição, porque isso aqui a gente já viu, tá certo? E aí a gente vai relembrar agora. Primeiro, quem é que substitui o presidente? A gente já viu isso. Quem é que substitui o presidente? Vou botar aqui o marcador. Quem é que substitui o presidente? É o vice. É o vice-presidente, certo? E quem é que substitui o vice-presidente? O desembargador mais antigo. Cuidado para não confundir. A gente tem a tendência de achar que os cargos de direção se substituem por inteiro, e não é bem assim. No que diz respeito aos cargos de direção, o presidente é substituído pelo vice e o vice pelo desembargador mais antigo, tá certo? Essa é a primeira regra, certo? Depois, o presidente das câmaras vai ser substituído pelos seus membros na ordem de antiguidade. Então, aqui a gente tem 2 informações. A primeira a gente já sabia, tá certo? A segunda também, porque isso está descrito em artigos anteriores. Mas, para lembrar, eu gosto de dizer novamente. O presidente substituído pelo vice, o vice pelo mais antigo. O presidente da Câmara é substituído pelos seus membros, observado o critério da antiguidade, certo? Agora, se há substituição, e essa aqui eu marco como importante. Se o substituto do presidente, tá certo? Que no caso aqui será o vice, for por prazos igual ou superior a 15 dias, ele vai ficar dispensado da distribuição. O que é a distribuição, pessoal? Deixa eu desenhar aqui para vocês.
Imagine que aqui é a porta de entrada do judiciário, certo? Que é a porta de entrada, tem aqui o... Vou botar até em verdinho aqui para ficar mais bonito. Tem até as plantas aqui, tudo colorido no judiciário. Aqui é a porta de entrada. Quando o processo chega no judiciário, quando o processo chega no judiciário, ele vai ficar aqui na secretaria, por exemplo. Por exemplo, na secretaria ele vai ser distribuído. E ele vai ser distribuído para os órgãos julgadores do tribunal. Aí a gente tem aqui, vamos supor, seja uma matéria civil, tem aqui a primeira câmara, segunda câmara, terceira câmara. Primeira, segunda, terceira. O processo vai chegando e aí ele vai distribuindo para cá, vai distribuindo para cá, vai distribuindo para cá, isso de forma igualitária. Ninguém pode receber mais, ninguém pode receber menos. Tem que distribuir de forma igual, tá certo? Então o processo entra no judiciário, vai ser distribuído para os seus órgãos julgadores. Aí o que ele quer dizer aqui? Olha, quem tiver substituindo o presidente, não pode, vamos supor aqui que um desembargador, que o vice-presidente, que quem está substituindo o vice-presidente, quem está substituindo o presidente, é da primeira Câmara, só a título de exemplo, tá certo? Só a título de exemplo. Como quem está substituindo o presidente está na primeira Câmara, ele vai ficar dispensado da distribuição. Não vai ser distribuído processo para ele. Vai ser para os membros da segunda, para os membros da terceira e até para os membros da primeira, sendo que não pode ir para ele. Ele está substituindo pelo prazo superior, igual ou superior a 15 dias. Tá certo? Então, ele não participará se esse prazo for igual ou superior a 15 dias, ficar dispensado da distribuição. Agora, ele vai participar de todos os julgamentos que ele funcionar como tiver lançado o relatório ou visto de revisor. É outra informação que a gente vai aprofundar em outra aula, mas para que você já fique consciente, tá certo, pessoal? A gente tem, nos órgãos julgadores, pode ser que ter, normalmente a gente tem o relator, revisor, e o vogal. Isso aqui eu já estou dando um barulhozinho para vocês já irem palatando essa ideia aí, porque a gente vai pegar mais a fundo na próxima aula isso. A gente tem o relator, revisor, o vogal. O relator, ele em regra vai fazer o relator, vai coordenar o processo até fazer o relatório, tá certo? Ele vai fazer o relatório, se o seu voto for vencedor, ele vai redigir o acórdão também. Se, eventualmente, nem todos os casos tem, mas alguns casos pede o revisor. Aí o revisor vai ver aquele relatório do relator, vai passar o seu visto. Vai passar o seu visto. Tá certo? Isso aqui são palavras-chave. Ele vai ver o relatório e se, a partir da revisão, o voto do revisor for vencedor, quem vai fazer o acórdão é o revisor. Isso aqui são só algumas ideias lançadas ao ar e serão aprofundadas mais para frente. E o vogal é aquele que não tem nenhuma função, apenas de votar. Ele está ali exercendo a sua função de votar, ele não é relator, não é revisor, ele vai votar, vai ver as opiniões do relator, se for o caso do revisor, e vai proferir o seu voto, tá certo? O vogal ele vai apenas votar ali naquela situação. E aí o que é que ele diz assim, olha, se quem estiver substituindo o presidente for relator ou revisor, ele vai continuar nesse julgamento. Não vai ser distribuído o processo para ele. Mas se ele foi relator ou revisor daquele processo, ele vai continuar participando dos julgamentos, tá certo? Eu sei que essa parte processual, eu já estou inserindo ela para vocês irem digerindo ela, e ela pode ser confusa, mas vai chegar um momento que você vai tirar isso de letra, tá certo? O corregedor geral, falando ainda da substituição, é substituído por quem está abaixo dele na ordem de antiguidade, tá certo? Nós já tínhamos visto isso. O corregedor e o vice não se afasta das suas funções nas câmaras que ele pertence, tá certo? Ou seja, se o corregedor, o substituto do corregedor ou o substituto do vice, ele vai substituir esses dois cargos aí, se o seu substituto e essa substituição não for superior a 30 dias, é muita informação, eu sei. Essa substituição, ela não tirará, não afastará o substituto do corregedor e o vice das suas funções nas câmaras que eles estiverem, tá certo?
É possível, é possível. Olha, lembrando, eu já tinha falado isso antes, mas vou relembrar aqui. Via de regra, pessoal, a gente não convoca juiz para substituir. Isso é uma exceção. Mas existem momentos que isso é necessário, tá certo? Em regra, o desembargador vai substituir o outro. Agora, por exemplo, no caso da vacância do cargo, que vai eleger um novo desembargador, não tem o que fazer, tem que chamar um substituto, um juiz convocado, para esperar, para ele ficar lá até que se eleja um novo desembargador. E muitas vezes também vai ser necessário, nessa substituição, não vai ter como substituir um desembargador pelo outro. Um vai estar de férias, outro vai estar de licença, ou vai estar afastado, enfim. Vai chegar um momento que não vai ser possível. Aí, a gente convoca um juiz de direito, de forma excepcional, para substituir desembargador. Tá certo? Então, é possível, sim, convocar juiz de direito para substituir desembargador, mas essa não é a regra, é uma excepcionalidade. Por que é exceção? Vejam o que diz aqui o artigo 82. É exceção porque nas ausências, automaticamente a substituição vai ser por outro membro, ou seja, um desembargador substitui o outro. Agora, essa substituição dele tem que ser limitada a 30 dias. Então, a regra é, um juiz substitui o outro. Por quanto tempo? O máximo de 30 dias. Se for necessário, tá certo? Se não tiver como um desembargador substituir o outro, ou então a substituição for superior a 30 dias, aí sim, excepcionalmente, a gente chama um juiz convocado para substituir. O juiz convocado, o desembargador convocado, poderá declinar, ou seja, se o desembargador ele foi chamado para substituir, ele pode dizer, não, pera lá, não quero substituir. Mas ele tem a sua obrigação de substituição, mesmo que naquele momento ele não vá, ele vai ser colocado lá no finalzinho da fila, mas no momento ele terá que substituir. Perfeito? Informação aqui importante. Se a substituição recair no mesmo órgão, será convocado o mais antigo que lhe seguir no tribunal. Vamos supor aqui que a gente está na primeira Câmara Civil, um desembargador saiu, precisa ser substituído. E aí, se essa substituição aqui quatro desembargadores, saiu aqui o desembargador A, ele precisou sair. Se na ordem de sucessão, quem vai substituir é o B, como ele está no mesmo órgão, como ele está na mesma Câmara, não tem como ser ele. Aí eu vou ter que chamar o desembargador, que está fora da Câmara, e que seja abaixo dele na ordem de antiguidade. E, por fim, o substituto votará no pleno exclusivamente como relator. Essa questão de substituição aqui tem cada parágrafo, cada artigo tem informações importantes, tá certo? Inclusive, eu até tentei selecionar aqui as mais importantes para vocês verem como é detalhado o regimento. Quem está ocupando o cargo de direção, presidente, vice, corregedor, quem está na escola da magistratura, é por isso que eu digo que, embora seja exceção, é muito comum você ver juiz convocado para substituir no tribunal. Por quê? Existem muitas hipóteses de impedimento, de suspeição, de situações que impedem um juiz de participar de alguma determinada votação ou de, por alguma coisa, se afastar do seu órgão fracionário, do seu órgão julgador. Muitas situações. E aqui tem mais uma, ou seja, quem está no cargo de direção, quem está na escola da magistratura, presidente da turma de uniformização, presidente, vice e corregedor regional eleitoral, tudo isso aí não participa da substituição. Então a gente já tem um rol grande de pessoas aqui que não podem substituir, né? A gente só tem 15 desembargador, o presidente não pode substituir, o vice-presidente não pode substituir, o corregedor não pode substituir, o desembargador diretor da escola não pode substituir, o presidente da turma não pode, presidente, vice e corregedor do TRE também não pode. É muita gente que não pode substituir, tá certo? A gente vai passando algumas informações aqui para a gente poder alcançar uma maior parte de conteúdos, certo? De qualquer modo, o material está bem completinho lá, certo? Todo detalhado para vocês. Inclusive, o facilitado está em produção, vai ficar muito bom. O juiz de primeiro grau convocado, ou seja, aquele juiz que for convocado, ele vai receber a diferença da remuneração, tá certo?
Ele não vai ser substituir por substituir. Ele vai ser convocado e vai receber a diferença assim. Vamos supor que ele receba, só de exemplo, ele recebe 35 mil e o desembargador recebe 40. Essa diferença entre a remuneração dele, do subsídio dele e do subsídio do desembargador será considerada, né? O termo correto aqui não seria nem remuneração, é subsídio, né? Mas aí nosso regimento é antigo, usou o termo incorreto. Lembrando a você, eu falo que um desembargador substitui o outro na Câmara. O desembargador da Câmara Civil, da primeira Câmara Civil, substitui da segunda, o da segunda substitui o da terceira, e o da terceira substitui o da primeira. Mas o que acontece com a Câmara Criminal, que só é uma? Quem substitui na Câmara Criminal são exatamente os juízes das câmaras cíveis, tá certo? Essa informação é importante. Não havendo número, tá certo? Não havendo número, em razão de impedimento, suspeição ou outro motivo, por convocação do presidente, os componentes de uma Câmara são substituídos pelo da outra, tá certo? Então é possível que, em algum momento, a substituição dos membros da Câmara não seja possível porque um está impedido, ou está suspeito, o outro está afastado, e aí não dá para fazer a substituição nos próprios membros da Câmara. Aí o que acontece? Chama os membros das outras câmaras. E aí segue exatamente essa linha. O primeiro, os membros da primeira substituem da segunda, os da segunda substituem da terceira, e os da terceira substituem da primeira. Essa é a ordem, certo? No caso da Câmara Criminal, que só é uma, aí a gente vai substituir. A substituição vai ser para os desembargadores das câmaras cíveis, como falei anteriormente. Certo? A convocação de juiz de direito, quando eu chamo juiz de direito, a gente já sabe que chamar um juiz de direito para substituir no tribunal é exceção. E quando eu chamo ele para substituir, ele será para completar como vogal, ou seja, ele não vai ser revisor, ele não vai ser relator, ele vai funcionar como vogal, será para completar o quórum de julgamento, tá certo? Então, se for necessário chamar um juiz para substituir lá no tribunal, ele não pode ser revisor, ele não pode ser relator, ele vai apenas votar como um vogal, que é a pessoa que não tem atribuição de relator, não tem atribuição de revisor, quando é necessário, e aí ele vai somente para completar o quórum, tá certo? Se não for possível a substituição por outros membros. Salvo o motivo que fosse maior, não é autorizado afastamentos simultâneos, tá certo? De todos os integrantes da mesma Câmara. Não pode se afastar todo mundo de uma vez, até não faz sentido, né? Essa aí eu coloquei para você só lembrar da exceção, porque você sabe, com certeza você sabe que não dá para afastar todos os membros da primeira Câmara Civil vão se afastar, como é que pode isso? Né? Quase embarcadores de uma vez só. Então não pode se afastar todos de uma vez. E além disso, para que isso aconteça, somente em caso de motivo de saúde ou força maior. Não sendo isso, não pode, tá certo? Como é que tá aí, vocês? Como é que tá a força? Como é que tá o HD? Tá girando ligeiro? Isso aí, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Das suspeições, impedimentos e incompatibilidade dos desembargadores, tá certo? Suspeição e impedimento, a gente já vê as regras lá no Código de Processo Civil, mas, de qualquer modo, a gente não tem a repetição ipsis literis da regra aqui, mas a gente pode se aproveitar daqueles momentos lá, né? Sabendo, por exemplo, a título de exemplo, que um desembargador será considerado suspeito quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes que estão ali, tá certo? Então, ele pode se declarar suspeito, incompatível, ou então, ou impedido, ou então ele poderá ser recusado pelas partes, né? A parte pode chegar e dizer o seguinte: olha, esse desembargador aí é meu inimigo. Ele não pode, eu não posso ser julgado por ele porque ele vai ser parcial, né? Ele vai julgar de forma parcial e vai me prejudicar. Então, é possível que o desembargador se declare suspeito ou então que a parte o diga isso. Bem como o desembargador pode dizer o seguinte: olha, eu sou suspeito, e aí
dizer por natureza íntima, por motivo de natureza íntima, de maneira simples, singela, sem precisar explicar as razões. Somente dizendo, olha, esse caso eu não posso julgar por razões de natureza íntima, e está tudo bem, ele não vai ser o julgador daquele caso ali, certo? O desembargador, se considerar suspeito ou impedido, tem que se declarar, tá certo, pessoal? Se ele for suspeito ou impedido, ele deve se declarar, e aí ele vai fazer isso por despacho nos autos ou oralmente em sessão, tá certo? E aí eu quero que você lembre disso. Se o desembargador for relator, se ele for relator, ou se ele for revisor, ele vai fazer essa declaração de suspeição ou impedimento de forma verbal ou oral, certo? Mesma coisa do revisor. Vai ser verbal ou oral. Ah, que erro grosseiro, né? Verbal ou escrito, né? Vou corrigir aqui. Vai ser verbal ou escrito. Se quem se declarar suspeito, até o HD do professor está falhando aqui, né? Botou verbal ou oral, né? É verbal ou escrito. Se quem fizer a declaração de suspeição e impedimento for relator, aí vai ter uma nova distribuição. Lembra que eu expliquei para vocês que a distribuição é os processos chegando na porta do judiciário e aí o judiciário vai distribuindo para os órgãos julgadores. Distribuição. Se quem se declarar suspeito for o revisor, aí os autos vai para o desembargador, só o desenho aqui, desembargador seguinte na antiguidade. Mas aí se for vogal, ou seja, aquele que só vai estar lá para votar, não tem a função de relator, não tem a função de revisor, é um desembargador vogal que está ali apenas para fazer a sua votação. Nesse caso, pessoal, a sua declaração de suspeição, conforme diz aqui, ó, o artigo 92, vai ser verbal, tá certo? Vai ser verbal. Então, o vogal faz essa declaração de suspeição de forma verbal na sessão. Perfeito? Então, fica aí essa dicasinha para vocês, não esquecerem como é que se dá. Perfeito? Nos casos de mandado de segurança, lembrando que mandado de segurança é aquele remédio condicional que protege o direito lícito certo, não abarcado por habeas datas, habeas corpus, contra abuso ou omissão ilegal de autoridade pública, né, ou até mesmo de autoridade privada, que de alguma forma viola um direito seu. E aí esse mandado de segurança, se for contra qualquer órgão do tribunal, tá certo? O desembargador que for a autoridade coatora é presumidamente impedido. E aí eu preciso dizer aqui para vocês, pessoal, olha, a suspeição é uma presunção de parcialidade, certo? É uma presunção. É uma presunção relativa de parcialidade, ou seja, eu acho que o juiz, por ser meu amigo íntimo ou inimigo capital, vai ser parcial, não vai julgar como deveria julgar o caso. No caso do impedimento, é uma presunção absoluta, certo? Nos casos de impedimento, a presunção é absoluta. Se ele estiver enquadrado numa hipótese de impedimento, ele é presumidamente parcial e precisa se afastar do caso, certo? Nas sessões do pleno, primeiro, não pode ter assento no pleno cônjuges e parentes, tá certo? É possível haver cônjuges e parentes, mas não poderão ter assento no mesmo órgão julgador, cônjuges ou parentes. Agora, se for no pleno, o primeiro dos membros que votar excluirá a participação do outro. Da remoção em permuta, a gente já viu um pouquinho disso aqui no artigo 76 da Lei de Organização Judiciária, lá uma previsão, inclusive um trecho daquele artigo lá foi declarado inconstitucional, mas aqui não foi.
primeiro, a remoção é a transferência, a mudança do juiz de um lugar para o outro, certo? Ele será removido de um lugar, ele quer ir para um lugar, vai para o outro, vai de uma câmara para outra, tá certo? Vai de uma câmara para uma sessão, enfim. A gente tem a possibilidade de remoção de uma câmara para outra. Para que haja essa remoção, o pedido da remoção é dirigido ao presidente, certo? Mas a decisão dessa remoção, a decisão é do pleno, certo? A decisão é do pleno. A gente ultrapassou aí um pedacinho, viu, pessoal? Dá uma descansada aí, dá uma descansada. Já já a gente volta. 3 minutinhos aí, ultrapassei. Bebe uma água. Tá com sono, vai lá no banheiro rapidinho e joga 1 litro de água na cara para dar aquela despertada. Toma um café, um energético, e aí a gente volta para encerrar a aula. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvida, pessoal, podem ir fazendo, viu? Se tiver alguma dúvida. Valeu, Michele. Uma boa noite, viu, minha amiga? Descansa, depois você termina de assistir a aula gravada, viu? Vai até umas 11, 10, 11, 15, viu? Já tem uns 20 minutinhos aí pra frente. Mas eu entendo, viu, pessoal, que chega um momento que a nossa capacidade de absorção é limitada, né? É limitada. Tem estudos que indicam que depois de 40 minutos a gente já vai perdendo a nossa habilidade de absorver conhecimento de forma plena. Então, chega um momento que realmente a gente precisa descansar. Boa noite, Michele. Bom descanso. Depois você assiste, termina de assistir a aula. Mas não deixa de assistir não, viu? Sábado foi 3 aulas seguidas. É, o pior é que eu fico, viu, pessoal? Quando eu terminar aqui, que a gente termina de 11 horas, eu ainda fico até umas 1 hora, 2 horas, estudando, preparando coisa.
muitas vezes, o professor Eric falou comigo de meia-noite, ele já estava acordado. É por isso que hoje eu vou até mais tarde um pouco, pensando nesse feriado aí. Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar mais próximos aí 20 minutos de aula. Só mais 20 minutinhos aí. Aí vai de acordo com o seu planejamento, viu, Carlos? É porque é difícil dizer. Eu não sei se você está acompanhando todas as outras aulas certinhas, entendeu? Eu costumo dizer que vocês têm um dever de casa. O dever de casa de vocês aqui comigo, vocês têm que se comprometer com isso. Mesmo que vocês não assistam a aula, que vocês não tenham tempo, ó, você precisa ler a lei de forma ativa, 20 minutos por dia, até o dia da prova. Tá certo? No dia da prova, você vai ler também a lei. Leia, tá certo? Leia. Aqui eu faço a aula para, sobretudo, esclarecer conceitos que muitas vezes, para quem não é do direito, é completamente estranho. Mas depois que você conheceu o conceito, aí, mano, é rever, rever. Viu? Vamos em frente. Remoção e permuta. Lembre-se, para quem eu faço pedido de remoção? Para quem eu faço pedido de remoção? Para o presidente. Mas quem é que decide? É o pleno. Quando eu faço pedido de remoção, esse pedido vai ser formulado no prazo de 3 dias. Como assim? Como assim 3 dias? E aí a gente vai ver agora. São 3 hipóteses de início da contagem desse prazo. Tá certo? A gente tem 3 formas de contar esse prazo de 3 dias. Porque a remoção, lembre-se, pessoal, é de uma câmara para outra. Ou seja, para que eu possa me remover, tem 2 tipos de remoção. A primeira é essa remoção que a gente faz porque acontece vaga, ou então a remoção por permuta. Eu chego para um outro desembargador, vou usar aqui exemplo a Valquíria, eu chego para a desembargadora Valquíria e digo, olha, Valquíria, tu tá na terceira câmara, na terceira câmara civil, mas eu queria ir para lá. Eu estou na segunda, você está na terceira, tem como a gente permutar, tem como a gente trocar? Então, essa é uma possibilidade. E a possibilidade é quando acontece vaga, tá certo? Que é a que nós vamos ver agora. Quando acontece vaga, aí a gente tem um prazo para contar. Primeiro, se vagou por aposentadoria, remoção ou disponibilidade, a gente começa a contar esses 3 dias da publicação dos atos de aposentadoria, remoção ou disponibilidade. Ou então, se o desembargador faleceu. Lembre-se, quando a gente viu remoção, tem a remoção lá no início do regimento, a gente já fala sobre a remoção. Lá no início do regimento diz que quando o desembargador morre, ou falece, ou abre uma vaga lá para desembargador, não só no caso de falecimento, quando abre essa vaga, os desembargadores que já estão lá, eles podem pedir para ir para a vaga que surgiu antes que entre o novo desembargador. Então, para que isso aconteça, e aqui a gente explica com maior riqueza de detalhes, o regimento já diz, olha, esse pedido aí vai ser contado da declaração da vaga, tá certo? Vai ser da declaração da vaga. Pessoal, cuidado. Eu conto, no caso de falecimento, da declaração da vaga. Não é do dia que o desembargador morreu, não. Tá certo? Não é aquela coisa, não deixou nem o corpo do danado esfriar. O desembargador faleceu, tem vaga. Não é assim, viu? Não é assim. Não é do dia do falecimento. Espere o corpo do bichinho esfriar, pelo menos. Não é do dia do falecimento do desembargador. É da declaração da vaga. É o tribunal chegando dizendo, olha, o danado morreu. Tem uma vaga. Não é do dia que ele morreu, não, viu? É do dia que declarar a vaga no caso de falecimento. E também quando se criar uma nova Câmara, tá certo? Quando se criar uma nova Câmara, a gente também tem aí uma hipótese de vaga que pode ser preenchida por remoção. Perfeito? Então, eu conto 3 dias da publicação dos atos da aposentadoria e disponibilidade por remoção, da declaração da vaga no caso de falecimento ou da instalação da nova Câmara, e eu vejo como pegadinha aqui o inciso 2. Não é do dia que ele faleceu, mas do dia que se declarar a vaga no caso de falecimento, tá certo? Espero o morto esfriar, pelo menos.
Se houver mais de uma vaga, nas câmaras, o desembargador ele precisa dizer, olha, eu quero ir para a vaga tal, eu quero ir para a vaga, vamos supor que, estou vendo aqui, Robert, eu, desembargador Leonardo, saí da Câmara, me aposentei, foi publicado o ato, começou a contar os 3 dias, Robert, já doido pela minha vaga, para o meu lugar lá na minha Câmara, ele diz, olha, quando publicar o ato, vou fazer aqui o pedido, e aí eu vou dizer, eu quero a vaga que era de Leonardo, eu quero aquela vaga, não a vaga, vamos supor aqui, do Carlos, vamos supor que eu saí e Carlos saiu, né? E aí Robert vai entrar como desembargador naquela vaga, e ele diz, olha, eu quero a vaga que era de Leonardo, não quero a vaga que era de Carlos, não. Ele precisa indicar, tá certo? E indicando, inclusive, com o nome. Se houver mais de um pedido de remoção, será apreciado na ordem decrescente de antiguidade. Ou seja, aqui vai ser apreciado, e aqui outra informação importante, tá certo? O que é que está dizendo aqui? Se houver mais de um pedido de remoção, vai ser aceito aquele que é mais antigo. Não está dizendo isso, não. Preste atenção. Havendo mais de um pedido, será apreciado a ordem decrescente de antiguidade. Ou seja, eu vou apreciar do mais antigo para o mais novo. Agora, isso é uma apreciação, não significa dizer que o pedido será o pedido aceito será do mais antigo, certo? O que a lei está dizendo é que será apreciado na ordem decrescente. E aqui a gente tem exatamente a outra hipótese de permuta, de remoção, que é hipótese de permuta. Vamos supor que eu chego aqui na Valquíria, que eu acho que eu dei o exemplo anterior, e digo, olha, Valquíria, você está na terceira, eu estou na segunda, vamos trocar, você vai para lá, eu venho para cá, só que isso não pode acontecer de qualquer forma, viu, pessoal? Essa remoção de permuta depende da aprovação do pleno. O pleno tem que olhar para isso aí e dizer, não, realmente pode acontecer a permuta aí, tá certo? E também da ocupação do desembargador na ordem de antiguidade, tá certo? Então é isso que precisa acontecer para ocorrer a remoção por permuta. Outras informações interessantes aqui é que, no caso de remoção, vamos supor, estou aqui na Câmara Civil, na Câmara 1 Civil, pedi a remoção para a Câmara 2 Civil, certo? Em regra, como eu estou indo para uma Câmara idêntica em competência, eu fico prevento dos feitos, dos processos que vieram para mim. Vamos supor que foi distribuído para mim 3 processos antes de eu trocar, antes de eu me remover para outra Câmara. Nesse caso, como vieram 3 processos para mim, foram distribuídos para mim, e eu ainda vou para uma Câmara da mesma competência civil, nesse caso, eu fico prevento. Prevento, pessoal, significa que o processo vai ser trabalhado por aquele desembargador que recebeu o processo primeiro, tá certo? Então, como eu recebi o processo primeiro e eu vou para uma Câmara que trata da mesma matéria, esses processos vão junto comigo, tá certo? Outra situação interessante é que, se o desembargador, como revisor, tiver lançado visto, e aí eu dei até aquelas palavras-chave para você, o relator, normalmente, ele vai ali organizar o processo, pode até fazer algumas questões de inquirição, diligências, e aí ele vai fazer seu relatório. Se for o caso de haver revisor, esse revisor, depois que ele tiver lançado o visto, ou seja, analisou ali o relatório, analisou o voto do relator, esse desembargador que foi revisor e lançou o visto, no caso de remoção, essa pauta, esse processo aí, será incluído na pauta da Câmara que pertence o relator, certo? Então vai ficar na Câmara originária. Lembre-se, a gente tem um relator, o relator vai fazer as diligências necessárias para a organização do processo, ao final de tudo ele vai relatar esse processo. Se for o caso, vai ter revisor nesse processo, que vai ver esse relatório, vai ver os autos enviados pelo relator, e se for o caso, lançará visto, né? Lançará o seu visto nesses autos aí. Quando isso acontecer, e houver, por exemplo, um desembargador que foi revisor e mudou, o processo continuará aqui, na Câmara originária, onde o relator incluiu a pauta ali de julgamento. Certo? Vou ver um pouquinho d'água aqui, que é muito tempo falando.
Pronto. Avançando. Quando o desembargador for removido para outra Câmara idêntica, ele vai continuar vinculado aos processos incluídos em mesa para julgamento como relator ou revisor quando lançado o visto em revisão. Tá certo? Então, veja, se ele foi removido para uma Câmara que integra, que tenha competência idêntica, ou seja, ele era de uma Câmara Civil, foi para outra Câmara Civil. Esses processos aí, esses desembargadores removidos, eles vão continuar vinculados aos processos que já estão incluídos na mesa, como relator revisor. Nesse caso de revisor, quando ele tiver lançado o visto em revisão. Tá certo? Então, veja, eu sei que esses termos aí são novos, mas tenha isso em mente, tá certo? O relator, normalmente, ele pega o processo ali, faz algumas diligências e lança seu relatório. Em alguns casos, há revisor, tá certo? E nesses casos que tem revisor, o revisor vai lançar visto ali nesse processo que foi inicialmente trabalhado pelo relator. E depois disso, depois que foi visto pelo relator, foi visto pelo revisor, vai ser lançado para julgamento. Nesse caso, esses processos que já estão incluídos para julgamento, o desembargador removido vai continuar vinculado, se ele trabalhou como relator, ou então se ele foi revisor e já colocou o visto de revisão dele, tá certo? Talvez nesse momento você confunda um pouco, porque esses termos são novos, relator, revisor, vogal, tá certo? Mas a ideia é que, se ele trabalhou como relator, trabalhou como revisor, e como revisor ele colocou seu visto lá de revisão, ele vai continuar processando aquilo ali, mesmo que ele tenha se removido para outra Câmara, tá certo? E essa Câmara tem que ser de competência idêntica. Perfeito? O desembargador removido para a Câmara de competência idêntica, que tenha posto em mesa para julgamento, será julgado na Câmara originária que integrava o magistrado removido. Ou seja, o desembargador é relator, né? Ou de alguma forma o processo que ele trabalhou ali foi colocado em pauta para julgamento, aí, se ele não tiver dado visto em revisão, não entra nesse requisito aí, viu, Robert? Isso mesmo. No caso de revisor, ele precisa lançar o visto dele para que ele continue vinculado ao processo, viu? E no caso que ele for removido para uma Câmara idêntica e esse processo já tiver sido colocado em pauta para julgamento, posto em mesa, ele vai ser julgado na Câmara originária, não vai com ele, tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não dá para saber, depende da competência da Câmara, tá certo? Depende da competência da Câmara, mas não é por desembargador, é pelo órgão que ele está integrando, né? Se ele for para a Câmara Civil, normalmente competências em matérias cíveis serão trabalhadas lá com ele. E aí, em alguns momentos, ele vai ser relator, alguns momentos não. Vou dar exemplo aqui para vocês lembrarem. Por exemplo, a ação ADI, vou dar um exemplo do STF, que se aplica também ao tribunal, muito semelhante. Na ADI 7168, 7268, que eu acho que é isso, que julga algumas normas da lei de improbidade, o ministro relator ali é Alexandre de Moraes. E ali, ele, como relator, ele já toma algumas providências, inclusive parte dos dispositivos da lei de improbidade foram suspensos por ele numa decisão monocrática. Então, aí ainda eu quero chegar. Por que foi o ministro Alexandre de Moraes? Porque foi distribuído para ele, tá certo? Lembre que a distribuição ela é aleatória. Eu só preciso que a distribuição ela seja igualitária, não importa para quem vá. E até para garantir o princípio do juiz natural, tá certo? Eu não posso dizer que o desembargador tal vai julgar tal tema, porque se eu fizer isso, eu vou estar ferindo o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural indica que a pessoa que vai julgar aquele caso ali vai ser uma pessoa imparcial, uma pessoa indicada de forma equânime, justa, e não vai ser indicada exatamente para trabalhar com casos específicos.
Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, eu terminei aqui a parte dos desembargadores. Eu não vou avançar na parte do juiz geral, porque a gente já está na hora avançada, a gente já chegou mais ou menos um pouquinho atrás de onde eu imaginei chegar, mas não tem problema. A gente vai bater todo o regimento. Perfeito. Pois bem, pessoal, já que vocês não têm dúvida aí, tá certo? Já que não tem dúvida, eu vou dar por encerrada a aula de hoje, tá certo? Para que na próxima aula a gente continue com os juízes em geral, tratando especificamente dos juízes, tá certo? Tudo que a gente viu hoje, sobremaneira, foi sobre os desembargadores, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Eu vi seus elogios lá no início, tá certo? Muito obrigado pelos elogios, né? Pela didática lá com as questões iniciais. Deixar esse momento aqui final para agradecer pelo carinho de vocês. Pessoal, um abraço, uma boa noite para vocês, bom descanso, bom feriado para todos, bons estudos e até a próxima, eu acho que é quarta-feira a nossa aula. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.